Estamos de volta, tudo de bom para você, são 8h02 agora, nós estamos na linha com o advogado do Bueno Hernani, doutor Danúbio, né, que é especialista na área eleitoral, vai conversar com a gente agora, é o advogado do Partido Solidariedade, né, e gentilmente nos atende nessa manhã, nós que estamos na bancada com o advogado Fábio Marques e João Marcelo para conversar com ele. Na Lance FM. Café com Notícia. Muito bem, então, a partir de agora você vai acompanhar Café com Notícia e a entrevista do dia. Doutor Danúbio, muito obrigado, bom dia, seja bem-vindo aqui na Lance. Bom dia Formosa, bom dia Rádio Lance, todos os ouvintes da Rádio Lance FM 98,1, cumprimento nossos colegas advogados de bancada, doutor Marcelo, doutor Fábio Marques. Eu quero oportunizar essa manhã para que a gente possa falar um pouco sobre esse processo eleitoral que nos avizinha e também um pouco sobre a democracia em Formosa. Muito bem, então, são 8h03, o senhor fique à vontade. Recentemente nós lemos aqui o tramitado e julgado da prestação de contas de Bueno Hernani e o senhor, a partir de agora, tem a oportunidade de esclarecer a comunidade de Formosa. Bom dia a todos, bom dia à população de Formosa. É muito natural que nesse momento de pré-campanha eleitoral e das eleições que nós nem sabíamos que teríamos no dia 4 de outubro e agora foi adiada conforme a emenda constitucional 107 de 2020 para o dia 15 de novembro de 2020, que haja especulações, mudança na opinião pública, ainda mais quando as pesquisas apontam que o processo político-eleitoral em todo o estado de Goiás, mas em Formosa não está definido. Ou seja, quando você tem alguns candidatos, como é o caso do Bueno Hernani, que apresenta bem nas pesquisas, é natural que exista burburinhos, exista informações que muitas das vezes não correspondem à verdade dos fatos. E essa situação não existe tão somente com o Bueno Hernani, mas existe também com o prefeito do município, existe com outros pré-candidatos. Agora, a importância que a gente tem que realizar, e é o que a gente agradece à Rádio Lance FM nesse momento, é a oportunidade de esclarecer a verdade dos fatos e garantir a isonomia e a igualdade no processo eleitoral, para que o eleitor bem informado possa ultrapassar essas fases de desconhecimento, para que com a verdade possa ter acesso às propostas de campanha e melhor escolher aquele candidato que tenha a melhor proposta para a sua cidade, para o seu município e para Formosa. Então, no caso do Hernani Bueno Hernani, como nós carinhosamente conhecemos no município de Formosa, nós sabemos que ele é um funcionário público, tem esposa funcionário público, é funcionário da segurança pública, se candidatou a primeira vez a deputado estadual, tendo uma votação expressiva, diante de um momento em que a política no Brasil exigia mudança e com mudanças no processo eleitoral também, tanto na propaganda quanto ao comportamento do eleitor, com mudanças na presidência da República, que atingiu também a eleição de governador no estado, de deputado federal, deputado estadual, e ele teve esse fenômeno desse quantitativo expressivo de votos. Uma cidade em que elegeu o deputado estadual, que é muito conhecido e tem um trabalho reconhecidamente favorável para a região e para o estado de Goiás, e ele com mais de 10 mil votos conseguiu realizar essa campanha expressiva. É importante ressaltar que dentro de uma campanha em que você tem um limite de gastos de R$1 milhão permitido pela Justiça Eleitoral, nós tivemos um candidato em Formosa, no caso do Bueno Hernani, que teve uma receita de R$85 mil, sendo que o preço do voto útil desse candidato foi de R$ 8,20, muito abaixo da média global dos candidatos eleitos e até dos suplentes. Agora, o que acontece e aconteceu na prestação de contas dele, na ressalva de 5 itens, foi de uma mudança de comportamento da Justiça Eleitoral, no sentido que os nossos colegas poderá
apresentar o debate e concordar ou não, ou questionar, é a questão da preclusão processual, porque a Justiça Eleitoral ela é muito célere e ela apresenta momentos processuais para se apresentar documentos. E a prestação de contas eleitorais, ela tem alguns momentos para você se apresentar alguns documentos e ela é auditada. Ela é uma prestação de contas mais consistente que uma prestação de contas pública, municipal, por exemplo. E como você trata de recursos públicos, você não basta comprovar o gasto, comprovar o cheque, comprovar a nota fiscal. Você tem que comprovar o gasto, o cheque, a nota fiscal e juntar anexo a isso, além disso, algum outro documento para que se comprove. Nas diligências foi solicitada a comprovação desses documentos, que todos eles foram juntados e anexados. Porém, você só tem 2 momentos para juntar esses documentos e um desses documentos foram juntados posterior ao momento do parecer conclusivo. E isso levou à reprovação das contas, mas que em momento algum fizesse com que criasse algum caráter elementar sequer por parte do Ministério Público ou sequer na sentença do Tribunal Regional Eleitoral que considerasse inapta a prestação de contas ao ponto de sugerir alguma situação de inegibilidade. Ou seja, não teve qualquer imputação de débito, devolução de recurso, irregularidade grave que culminasse alguma situação de irregularidade. Então, o que é importante que eu já abro para o debate, para que a gente possa esclarecer, é que o Bueno Hernani está apto para concorrer às eleições, dentro do processo eleitoral vigente, conforme a Lei 12.034, que fala que a certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude dos direitos políticos, regular exercício do voto, atendimento de convocações da Justiça Eleitoral, em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral, quando não houver a não prestação de contas eleitoral, o que de fato houve a prestação de contas eleitoral, inclusive suficiente para que pudesse ele se candidatar nesse pleito. Não existe de forma nenhuma nenhum substrato, nenhum elemento ou representação, porque é a representação eleitoral que dificultaria ou que levaria esse elemento para que ele não pudesse ser candidato. É didático que a gente explique isso para a população, para que fique claro, de uma vez por todas, que nós temos momentos processuais e nós estamos na pré-campanha, é natural que se especule, mas nós vamos ter um momento de registro de candidatura que vai do dia 29 de agosto ao dia 15 de setembro de 2020. Esse registro de candidatura é o momento para se analisar as condições de elegibilidade e as situações de inegibilidade, que em todos eles o Hernani Bueno preenche. É só me mandar, quem quiser mandar, eu vou mandar para a rádio, já foi enviado para a Rádio Lance FM, eu posso colocar o WhatsApp à disposição, a certidão de quitação eleitoral do Bueno Hernani, que é o documento que exige no momento do registro de candidatura. E o momento para se auferir a possibilidade do registro de candidatura do candidato, se ele vai ser candidato ou não, é no registro de candidatura. Então, qualquer dúvida, ela vai ser sanada agora. Não é nem nas eleições, não é nem na urna, não é nem na votação, quanto menos na posse do candidato. É no dia 29 de agosto a 15 de setembro. Esse fato, tomou posse, não vai ser candidato, não vai tomar posse, vai ter dificuldade, isso não existe, porque isso é quando há uma situação de análise do processo dentro do pleito eleitoral. Se ele não tiver condições de elegibilidade, que é aquilo previsto no artigo 14 da Constituição Federal, que é ter nacionalidade brasileira, está em pleno uso do exercício eleitoral, ter a certidão de quitação eleitoral, ele nem candidato ele poderá sair. Como toda a população vai poder assistir o fim dessa especulação em muito breve.
Ou seja, nós estamos há pouco mais de 30 dias de nós vermos o fim dessa especulação de que ele pode ser candidato ou não pode. Porque 8h12, doutor Danúbio, vamos começar então o bate-papo. O senhor já fez a sua explanação com os nossos advogados aqui, questionando os que são os questionamentos pertinentes aqui da sociedade formosense, para que o senhor tenha a oportunidade então nesse ping-pong de responder. João Marcelo Amuopa, e a sua pergunta. Bom dia, doutor Danúbio. Para mim é um prazer imenso falar com o senhor. Nós aí que, como antecedia a entrevista do senhor, recebemos várias mensagens, inclusive apresentando o currículo do senhor. Então, creio eu e o nobre colega aqui, doutor Fábio, que estamos aqui para aprender com o senhor, que é um grande especialista na área. A respeito da inegibilidade, o senhor pode perguntar ao cliente do senhor. Em março, quando foi questionado, inclusive nessa rádio, sobre a questão se ele poderia ser candidato ou não, recebi a ligação do Fábio JR e eu, pessoalmente, disse que não teria nenhum problema de registro de candidatura do senhor Bueno Hernani, a quem eu tenho um grande respeito, consideração e amizade, porque, como o senhor mesmo disse, explicou didaticamente para todos nós, só causa inegibilidade quem não presta contas à Justiça Eleitoral. E no caso do Bueno Hernani, as contas foram apresentadas, mas rejeitadas. Na questão do que o senhor falou, que as irregularidades elas não são graves. Na ementa do Tribunal Regional Eleitoral, fala o contrário, né? Diz que as irregularidades elas são graves. Se o senhor quiser, eu posso até ler aqui. O finalzinho da ementa fala: pagamento em espécie de pequeno valor superior ao limite estabelecido pela legislação, irregularidades graves, comprometimento da confiabilidade da prestação em seu conjunto, não aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, contas rejeitadas. Quer dizer, só fazendo um adendo na fala do senhor, concordo com tudo que o senhor falou, e quem sou eu para concordar já com o senhor, que é o especialista, mas só dizer assim, o próprio Tribunal de Justiça diz que são questões graves. Vai acarretar em algum problema? Isso aí nós vamos ver na frente. Na questão da candidatura do Bueno Hernani, ele está totalmente apto a ser candidato, na minha opinião. Não há inelegibilidade nesse aspecto, e o Bueno Hernani será candidato se ele quiser, se Deus quiser. Para mim, só um adendo nessa questão é que o Tribunal Regional Eleitoral e depois o próprio TSE, mas o TSE só analisou a questão de poucas questões, disse que são irregularidades graves. É só esse adendo. Doutor Danúbio. Vou pedir novamente o contato. Doutor Danúbio já desligou, né? Caiu a ligação, deve fazer novamente o contato aqui. São 8h15. É o advogado do Bueno Hernani, falando ao vivo direto de Goiânia, restabelecendo novamente o contato. Doutor Danúbio, pode responder. Obrigado por ter retornado a ligação. Vamos lá. Eu concordo com o senhor, que está presente na ementa do Tribunal Regional Eleitoral. Quando o tribunal diz que são graves, é que eles não são suficientes para aprovar as contas, como de fato, se me perguntar, e de forma muito honesta, nós temos que confirmar. Elas, naquele momento, elas não eram suficientes. Por quê? Porque faltou a apresentação, naquele momento processual, de alguns documentos. Como eu te falei, ela é auditada e você precisa de 4 documentos: cheque, nota fiscal, recibo eleitoral, para você comprovar esses gastos. Além desse caso, desse item que o senhor citou, teve uma superação no valor de 1% a mais, no qual se aplica razoabilidade e proporcionalidade. Esse item foi até superado. Mas
o que eleva ao grau de inexigibilidade é o que é previsto na lei da ficha limpa, ou seja, a lei complementar 64/90 e a lei complementar 135/2010, que lá no artigo 1º, item 1, a linha D, está previsto que aqueles que forem julgados por representação eleitoral com condenação em 2º grau ou trânsito julgado. Então, nessa linha D está muito claro, representação eleitoral. O que eu falei que não é grave é que, após passado pelo crivo do Ministério Público, eu não falo tão somente do Ministério Público eficiente que nós temos no município de Formosa, que acompanhou a prestação de contas e o processo eleitoral em Formosa. O Ministério Público eficiente do Procurador Regional Eleitoral do Estado de Goiás e o Ministério Público Federal no TSE passou por 3 crivos do Ministério Público e não fizeram nenhuma representação em desfavor do Bueno Hernani. Então não existe representação eleitoral, que seria as ações de investigação judicial eleitoral, que seria o caminho correto para elevar ele à inegibilidade. Quando o senhor afirma que ele está apto para ser candidato, que não há nenhuma situação que o torne inelegível, o senhor está correto, doutor? Por quê? Porque essa decisão de prestação de contas, ela não tem o condão, ela não tem força para o tornar inelegível e não está escrito nessa sentença. A partir de agora ele está inelegível. E essa prestação de contas, ela não vai ser levada para o registro de candidatura. O que o tornaria inelegível é a representação eleitoral. E quando eu falo que elas não são graves, elas foram graves para não aprovar as prestações de contas, apesar de que foram juntados, esclarecidos todos os documentos. Ou seja, no dia 10 foram entregues o parecer conclusivo, no dia 10 de outubro de 2019, parecer conclusivo, no dia 17 de outubro foram juntados todos os documentos. O que houve foi uma virada constitucional de entendimento jurisprudencial do TRE Goiás, confirmado pelo TSE Goiás, que após o parecer conclusivo da unidade técnica de contabilidade do Tribunal Regional Eleitoral, não cabe realizar a juntada de novos documentos, por questão de segurança jurídica e celeridade processual da Justiça Eleitoral. Então, a veracidade dos documentos, da prestação de contas, as regularidades foram sanadas, todas elas. Mas, para efeito do Ministério Público não entrar com representação e não tornar o Bueno Hernani inelegível. Mas, porém, entretanto, nós temos a situação de que as contas foram reprovadas porque esses documentos foram apresentados 7 dias após o prazo do parecer conclusivo, apesar de ter sido apresentado antes da sentença. Isso aconteceu, não foi com o Bueno Hernani, foi um processo eleitoral que nós temos deputado estadual hoje na Assembleia Legislativa, na mesma situação, deputado federal em várias situações. Agora, quanto a inconsistências na prestação de contas, no parecer conclusivo, isso é natural que ocorra. Agora, o que não é natural é que não sane essas inconsistências antes do prazo do parecer conclusivo, porque antes dessas eleições de 2018, você poderia sanar até após a sentença. Depois das eleições de 2018, há essa inovação da Justiça Eleitoral que você não permite por causa do Instituto da Preclusão. Então, juridicamente explicando, foi isso que aconteceu. Então, ele não está inelegível porque ele não está dentro da lei da ficha limpa, ele possui as certidões de que ele é totalmente ficha limpa, ele não é ficha suja, então ele está apto para registrar a candidatura, processo esse que não é elevado a feito no registro de candidatura. Ou seja, ele sequer pode ser impugnado no registro de candidatura por causa da questão da prestação de contas. Então não vai ter essa discussão na prestação de contas, na eleição, de prestação de contas dele. Muito bem, 8h21, o advogado Fábio Marques com a sua pergunta. Bom dia, ouvintes da nossa FM, bom dia Fábio JR, bom dia doutor João Marcelo, doutor Danúbio, é uma grande satisfação poder participar em um debate que o senhor está presente. Também eu gostaria de atentar em algumas situações que foi falado pelo jornalista Fábio JR. Quanto à inegibilidade, eu acho que já está bem claro que em nenhum momento o Fábio JR falou que ele estava inelegível.
Fábio JR falou em dissabores, eventuais problemas, e eu não falo em incompetência porque apresentaram as contas intempestivas, mas o Fábio JR falou em fragilidade. Que se as contas de 75 mil não conseguiram apresentar em tempo hábil, imagina uma prestação de contas de 20 milhões, suponhamos, que é feito pelo município de Formosa. Também quero adentrar aos ouvintes da Lance FM que o advogado ele não discute, e sim argumenta. Por quê? O advogado ele é essencial à administração à justiça. E o Ministério Público ele é o fiscal da lei. E o juiz ele possui jurisdição. O que seria jurisdição? Jurisdição é dizer o direito. Que disse na sua sentença que o candidato Hernani Bueno, na letra D e E, ele não apresentou recibos eleitorais referentes a doadores de R$60 mil, item 6.2, e a letra E, ele fala ainda que realizou despesa após as eleições. Então, o jornalista Fábio JR, quando ele fala em dissabores, e nessa situação seria representado por uma ação judicial de representação. O que é a ação? A ação nada mais é que um direito subjetivo. A demanda seria o conteúdo, ou seja, os elementos eventuais, porque existem as irregularidades. Então, Fábio JR, em nenhum momento, eu quero deixar bem claro que ele não falou em inegibilidade, até mesmo que no momento. Porque, olha só, quando ele convidou o candidato Hernani Bueno para vir à Lance FM, era para apresentar propostas e não discutir inegibilidade. Como vai discutir uma coisa que não existe? Então, eu entendo que a eleição ela é pautada em tripartido. Eu chamo de MOR, momento, objetivo e resultado. O momento seria de propostas. Então, quando ele entrou na Seara e convidou... aí o Fábio JR, como jornalista, utilizou-se o seu direito constitucional de liberdade de expressão, de falar que o candidato Hernani Bueno estaria no futuro, ou poderá, na verdade, ter problemas. Né? Então, o que acontece? Agora eu faço uma pergunta para o senhor. O Ministério Público poderá ou não representar o candidato Hernani Bueno em momento oportuno? Fico aí minhas palavras. Fábio Marques, agradeço as considerações, as perguntas bastante oportunas que o senhor faz nesse momento, que muito contribui para o nosso debate e para esclarecer a população de Formosa. Primeiramente, eu quero reforçar o espírito democrático do jornalista Fábio JR, que prontamente oportunizou que a gente pudesse esclarecer a população de Formosa de forma democrática. E esse ponto que não é só da Rádio Lance e não é específico colocado por ele. Na verdade, essa pauta, como eu bem coloquei, ela está nas ruas e também não é só em relação ao Hernani Bueno. Ela é uma situação que ela também está com o prefeito, está com os outros pré-candidatos, existem processos criminais, existem processos de tribunais de contas também com os outros pré-candidatos, existem processos criminais com os outros pré-candidatos. Esse burburinho, como eu bem disse, é natural que ocorra em momentos de pré-campanha. O que ocorre é a realização de fake news realizados intencionalmente por alguns que querem levar desinformação. Não é o caso da Rádio Lance, que por mais de uma vez oportunizou a apresentação de propostas de pré-campanha com igualdade de oportunidades e apresenta agora nesse momento uma oportunidade de esclarecimento para que a gente possa colocar um ponto final nessa história e daqui para frente construir a ideia de propostas, igualdade e isonomia nas eleições. Esclarecendo os dois pontos que o senhor colocou, realmente foram apresentados no parecer conclusivo alguns pontos da falta de apresentação de documentos que foram apresentados depois. A desinformação que teve aí é que ele não prestou conta de R$60 mil em relação à prestação de conta. Isso, de fato, não ocorreu. Na verdade, a juntada de recibo eleitoral que foi prestado, eu tenho um recibo aqui, posso entregar para qualquer um, da campanha do deputado Lucas Virgílio. Tanto é que o deputado Lucas Virgílio teve a prestação
prestação de contas aprovadas. O único recurso que ele recebeu de campanha foi do partido político e do deputado Lucas Virgílio. Nós temos que lembrar que R$23 mil da campanha do candidato Bueno Hernani na campanha de deputado estadual foram de bens estimados em dinheiro, entendeu? Doação do próprio veículo. Ou seja, quando você vai lá e utiliza o próprio bem e você declara em campanha, porque você não pode omitir aquela receita. E muitos pré-candidatos não fazem isso. Tá. Foram realizados isso. Agora, a sua pergunta é muito oportuna. Pode o Ministério Público, no momento oportuno, impugnar? Como eu falei, do dia 29 de agosto ao dia 16 de setembro, nós temos um momento de registro de candidatura. Após isso, é publicado no placar e aí você tem 5 dias para que o Ministério Público ou os partidos e coligações possam apresentar impugnação. Mas conhecendo a didática e principalmente o funcionamento de organização do Ministério Público do Estado de Goiás, ou seja, eles trabalham de forma ordenada. O Ministério Público, mais que tem o princípio constitucional da independência funcional, principalmente no direito eleitoral, eles trabalham de forma ordenada. Eles não vão apresentar impugnação de ato que não existe. Né? Isso não vai existir. Poder processualmente, é claro que pode. Assim como as coligações. Eu acho que é perder voto e correr o risco de cometer a litigância de má-fé, porque a litigância de má-fé, também por virada constitucional, ela não existia. Antigamente você podia impugnar um candidato e deixar ele concorrer sub judice. Hoje, quando você impugna e não consegue comprovar aquela impugnação, o que acontece quem impugnou? E lembrando, só pode impugnar coligação e partido político. Quando você impugna e não pode comprovar aquela impugnação, sabendo dos fatos, você é condenado por litigância de má-fé criminalmente e aplicação de multa altíssima pela Justiça Eleitoral, por atrapalhar o processo eleitoral. Então eu não acredito nessa contenda. Ainda mais, eu vejo o julgamento do registro de candidatura muito rápido, porque você tem prazo para isso, em primeiro grau e em segundo grau. Então isso não vai se estender sequer até as urnas, quanto mais passar para momento de diplomação ou de posse dos eleitos. Muito bem, 8h29, o Fábio Marques, mais uma pergunta para a gente finalizar com o doutor Danúbio. Doutor Danúbio, então, ao meu ver, pelo que o senhor respondeu, vamos falar aqui um pouquinho dos princípios. Olha só, o princípio da moralidade nada mais é que respeito com o direito público. No viés do artigo 37, e na moralidade eleitoral é baseado na ética. Entretanto, o jornalista Fábio JR, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Se o Fábio JR, o que ele leu, o processo, eu li o processo capa a capa, o processo tem 339 páginas. Na página 190 e 192 foram as manifestações do Procurador de Justiça. E na página 201 a 209 era a manifestação do juiz eleitoral sobre a questão das prestações de contas. Então, a pergunta que eu faço para o senhor, o jornalista Fábio JR, o senhor terminou de afirmar que poderá, com certeza, ter uma representação, ter de sabores. Se o jornalista Fábio JR inventou o que ele estava falando, ou ele apenas utilizou-se do seu direito de expressão para trazer a público uma situação que estava ocorrendo um estorvo, ou por fragilidade, por ter apresentado as contas intempestivas. O que seria intempestivas ao pessoal, aos nossos ouvintes que não têm conhecimento jurídico? Seria perda de prazo. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é objetiva. O jornalista Fábio JR, ele inventou ou ele apenas leu parte do que ocorria no processo e o jornalista, o candidato Hernani Bueno poderá ou não ter problemas? Só isso, e encerro minhas palavras e muito obrigado. Eu vejo que o jornalista JR esteve bem intencionado em levar a informação para a população, mas eu vejo apenas que o conteúdo dessa informação ela não era apropriado para o momento processual que nós estamos vivendo.
mas dentro da sua liberdade de expressão, desde que respeitasse o contraditório, que é o que está sendo feito, o amplo debate, a democracia, de forma saudável. Eu não afirmo que ele inventou informações, ele apenas leu parte do processo, e essa parte do processo é um pedaço de uma pizza que não leva ao conteúdo final do que foi exposto. E nós estamos aqui numa banca com 2 advogados, o jornalista JR e o advogado da outra parte, para poder chegar ao final do conteúdo. E o final do conteúdo é qual? Bueno Hernani pode sim ser candidato nas eleições e esse debate está esclarecido para a população. Agora, o que foi lido foi, como você muito bem disse, foi a parte do Ministério Público. E o Ministério Público segue princípios e o princípio pró-statem. Ou seja, ele é pró-Estado. Ele vai, sim, apresentar uma série de irregularidades. Mas o jornalista, o JR, como você bem disse, leio a página 129, que está apontando as irregularidades, mas não leu a sentença do juiz em que demonstra que ele não está inelegível, não leu a Lei 12.34, que aponta que ele não está inelegível, não leu as condições de elegibilidade, não leu a certidão de quitação eleitoral e não leu todos esses pontos que nós estamos aqui para esclarecer. Mas, como eu bem disse, se a gente lê texto sem contexto, vira um pretexto para que a gente possa causar uma desigualdade e uma falta de isonomia no processo eleitoral, que eu acredito que a partir de hoje, de forma democrática, inteligente, com parcimônia e com a participação do próprio jornalista, nós estamos pondo fim para que a gente possa falar de algo construtivo para o município de Formosa. Doutor Danúbio, eu quero lhe agradecer, porém eu quero dizer que o senhor para mim disse e nada disse, porque continua da mesma forma a minha opinião. Assim que registrar, essa é uma opinião minha do Fábio JR, jornalista. Assim como nessa semana passada nós tivemos o prefeito Gustavo Marques, que perdeu a sua ficha registrada e teve que recorrer no próprio TRE na 11ª Zona Eleitoral de Formosa, porque havia saído o seu nome do sistema e ele estava inapto, ele não era fichado. Assim também eu acredito e continuarei acreditando, apesar de respeitar de forma democrática e sincera, né? Até porque lhe conheço, já tive a oportunidade de ter serviços com o senhor, talvez o senhor não se lembre, mas eu ainda continuo com a opinião de que, a partir do período eleitoral de 29 de agosto até o prazo de setembro, que pode ter a convenção, assim que Bueno Hernani registrar a sua candidatura, ele terá questionado, né, se vai poder ou não ser candidato devido às rejeições que teve, né, em duas instâncias tramitadas e julgadas até o presente momento. Essa continua sendo a minha opinião, mas contudo, entretanto, todavia, eu deixo sempre o espaço democrático aberto para ouvir também ao outro lado, ainda mais vindo, como disse João Marcelo e Fábio Marques, de um grande professor do direito eleitoral como Vossa Excelência. Muito, muito obrigado por dedicar o seu tempo aqui na manhã de segunda-feira, 20 de julho, aos ouvintes e aos leitores do site Lance Goiás e da Rádio Lance FM. Muito obrigado a todos, obrigado à população de Formosa. E vamos esperar aí o registro de candidatura para que a população possa, o juiz possa julgar e a população possa definir o que há de melhor para a sua cidade e assim a gente tirar essa dúvida e acabar com toda a situação de achismo e a lei ser aplicada. Obrigado a todos, um bom dia.